né? Então, o que é uma regressão terapêutica e para que serve a hipnose clínica? E são tantos os pedidos diariamente sobre isso que eu resolvi falar mais uma vez. Eu já devo ter falado algum tempo atrás que o meu trabalho em cima da hipnose clínica visa de vez em quando eu tenho que mexer aqui. Sozinho, né? Tudo é mais complicadinho, mas eu adoro, estou gostando muito de conversar com vocês. Porque a maneira que eu encontrei de verbalizar e transmitir os meus aprendizados ao longo de tantos anos de trabalho e de experiências psíquicas e de aprendizado ao longo da minha vida, que de alguma forma Deus enriqueceu a minha experiência enviando pessoas politraumatizadas. Então, eu fui me especializando em regressão, né? O que é a regressão? A regressão é um estado alterado de consciência. Muitas pessoas julgam que quando vêm fazer uma regressão, elas vão perder a consciência, elas vão dormir ou vão sair do corpo. Nada disso acontece. Na regressão, durante meu trabalho de hipnose clínica, o indivíduo vai apenas relaxar e vai ter a sensação de estar voando, simbolicamente falando. É como se ele estivesse num estado de leveza e bem-estar. Eu costumo dizer que é um lugar seguro para a pessoa. É um lugar prazeroso em que a pessoa se encontra. Então a pessoa chega no meu consultório com muita ansiedade, com muita angústia, com muito sofrimento, e através das técnicas que eu domino, normalmente em uma hora, já elimina 30% ou mais na primeira sessão. Eu estou adorando os foguetinhos, coraçõezinhos, foguetinhos, positivo, né? Legal, eu adoro a companhia de vocês. E saber que esse programa está crescendo e cresce em função da audiência e do interesse de vocês, quanto mais interesse o público tiver, mais eu vou me equipar, né? Há de chegar um momento em que eu quero ter um programa de televisão, em que eu possa responder perguntas, fazer demonstração do meu trabalho, porque aqui eu não faço nada porque eu estou sozinho. Há de chegar um momento que eu não vou estar sozinho. Aí eu vou ter assessores, gente que me assessora, fica tudo mais fácil e fica tudo mais eficiente. Eu sou um perseguidor da perfeição. Eu sou detalhista, né? Às vezes eu chego a ser um pouco chato, porque quando a gente é detalhista, a gente apresenta sintomas de toque, né? Por exemplo, o meu apartamento está sempre arrumadinho, eu moro sozinho, né? As pessoas que me visitam dizem, Reinaldo, tu tem toque. Não, eu não tenho toque, mas eu gosto da higiene, eu gosto da limpeza, eu gosto da beleza, eu gosto do asseio, né? E aquilo que eu não posso fazer, eu pago para uma faxineira fazer. Mas o que eu posso fazer diariamente, eu mantenho em dia, né? Então, através desse trabalho, que é conhecido como regressão terapêutica, eu consigo oferecer a vocês, que são meus consulentes, a possibilidade de purificar, filtrar como se fosse uma peneira. Você coloca um ovo com clara e gema num filtro, a gema fica, mas a clara passa. Então, separa as coisas, né? É como separar o joio do trigo. E assim, dessa maneira, eu consigo, através de relaxamento profundo, que vai depender do cliente, né? Eu costumo dizer também que 50% do sucesso do meu trabalho é meu, os outros 50%, caro coroa, depende de você. Ou seja, se você vier com a disposição, com a vontade, o interesse de abrir seu coração, eu vou ser uma excelente ferramenta de trabalho. Diariamente, a todo instante, a todo momento, eu atendo pessoas com os casos mais incríveis. Essa semana aconteceu uma coisa até, eu atendi um cidadão que ele tinha muita vergonha de falar. E nunca aconteceu isso, né? O meu celular que estava desligado no silencioso, falou em voz alta, eu não quero conversar. E eu disse para o meu cliente, ó, tá vendo? Brincando, o celular está falando por você. Mas passado 10 minutos, o celular falou de novo. Não sei de onde.
Eu já lhe disse, eu não quero conversar, eu não vou falar. Aí eu fiquei estupefato, porque os assuntos se casaram, não era uma propaganda, não era um anúncio comercial, era alguém falando com o mesmo timbre de voz para mim do que o meu paciente não queria falar. E na terceira vez ele insistiu que não tinha condição de falar, o telefone falando, porque não havia possibilidade de ele vencer o sofrimento dele para verbalizar seus sentimentos. Bom, quando o telefone falou desligado, em silencioso, pela terceira vez, eu disse para o meu paciente, olha, você é um paranormal. Se não se cuidar, vai botar fogo na casa. Porque quando o indivíduo é paranormal, ele às vezes tem controle, mas acredita que esse não tem. Então ele pode fazer 1000 coisas. Pode provocar um acidente, pode colocar fogo no colchão, pode fazer muitas coisas. Eu fiz um curso de quase 2 meses com o padre Quevedo, em que ele relatava esses casos interessantes de paranormalidade, em que principalmente adolescentes, né, pessoas que sofreram muito, que tiveram muita dificuldade na vida, costumam ter essas expressões paranormais e que a gente não compreende como é que pode acontecer. Né? É a mesma coisa. De vez em quando entra alguma coisa, eu tenho que tirar. Desculpa. Você pode imaginar um disco voador como se fosse uma imaginação, e de repente, do nada, tu olha e está vendo um disco voador. Aí tu olha de novo, sumiu o disco voador. Eu, quando era mais jovem, logo no início da minha caminhada e da descoberta dos meus talentos, eu presenciei muitos fenômenos também. É por isso que hoje, quando atendo os meus pacientes paranormais, eu não me assusto. Quando um paciente meu incorpora na minha sala, eu também não me assusto. Porque eu estudei para isso. Eu sou um psicólogo transpessoal. Transpessoal é aquele psicólogo que trabalha com o indivíduo físico e aquilo que ele é além do físico. Tipo a sua alma, o seu espírito, né? E fenômenos paranormais. Uma das casas que eu conheço que faz cursos e eu recomendo para desenvolver mediunidade, se for do seu interesse que me ouve nesse momento, é a nossa casa na Glória. Eles são especialistas em ensinar, o curso deles é maravilhoso e muito capaz. Então, quem gosta da paranormalidade, por exemplo, deve visitar o Padre Xisto, lá na igreja da rua Cipó 137. Viu? Ele atende todas as segundas e terças-feiras pela manhã e à tarde. Atende, perdão, segunda não, terças e quartas pela manhã e à tarde. Quintas e sextas só pela manhã. E domingo à tarde tem missa carismática. E na terça-feira, às 19 horas, tem missa carismática. E acontece fenômenos, acontece curas, pessoas se curam de doenças graves como câncer. Se você está desenganado e não sabe mais o que fazer, vai lá conversar com o Padre Xisto e não se surpreenda. É forte. É forte. Então, eu imagino que vocês que estão me escutando nessa noite tenham a curiosidade de saber como é que funciona a terapia regressiva e a hipnose clínica. Eu tenho feito várias demonstrações de hipnose clínica em programas de televisão, né? Só que deixa de ser clínico para ser apenas hipnose clássica. Por quê? Porque na televisão eles me dão 2 minutos para fazer o fenômeno. E o fenômeno da hipnose é uma coisa. O tratamento da hipnose é outra história. Demora um pouco. Eu não posso pegar um indivíduo que eu não conheço, não sei o que ele tem, e querer tratar ele sem saber, sem fazer uma anamnese. Porque daí eu posso complicar, em vez de ajudar, eu posso perturbar essa pessoa. Daí porque a hipnose clínica, aquela que eu faço, ela antecipa uma anamnese. Eu tenho que conversar com a pessoa, eu tenho que entender a pessoa, eu tenho que criar um rapport com essa pessoa. E no momento que essa pessoa está inserida no meu contexto psicológico, de trabalho, de atuação profissional, a partir daí eu tenho condição de ajudar esse indivíduo a transformar a sua vida positivamente. Aproveite agora o mês de junho
que eu estou oferecendo pacotes com valores bem menores do que usuais para quem viesse tratar conosco. Nós temos promoções de barra de acesso. Nós temos promoções de Reiki. E se você gosta de Reiki, gosta de barra de acesso, casa com o meu trabalho e sai transformado positivamente. Liga para mim pelo WhatsApp ou telefona, melhor o WhatsApp, toma suas informações e vai sair gratificado. Todos os dias eu atendo pessoas com os casos mais complexos que você possa imaginar. E com a graça de Deus, essas pessoas elas conseguem restaurar, transformar, recriar, recodificar a sua vida, sublimando seus sentimentos, suas emoções, e desta forma renascer por uma nova vida. É fantástico. Se você está curioso e precisa, venha. Venha até o nosso espaço da Clínica Momo e conheça. É maravilhoso. A energia que reina lá é maravilhosa. E nós, a partir desse mês, estamos oferecendo a terapia regressiva, a hipnose clínica, barra de access, Reiki. Né? Se quiser homeopatia, temos o homeopata Paulo de Oliveira. Se precisar de massagista, nós temos também. Né? E eu domino várias técnicas. Dificilmente alguém que tenha problemas frustrantes na sua vida, dos mais graves que possa acontecer, eu não vou ter uma solução. Eu gostaria que você já foi atendido por mim, passe a revelar para os seus irmãos desse planeta o bem, o benefício que você recebeu através do nosso trabalho na clínica. Porque se você fizer isso, mesmo pondo um pseudônimo, o universo vai agradecer muito a sua doação, do seu conceito, do seu entendimento, da sua percepção. Esse depoimento que as pessoas dão não é para mim, é para o universo. Né? Imagina, eu trabalho há mais de 30 anos, se cada um, não digo, se muitas pessoas dessem depoimento, eu teria milhares. No entanto, se você olhar lá na minha página, talvez tenha 30, 40, eu nem sei mais quanto tem, mas não é muito não. E o objetivo não é exibicionismo, não é narcisismo. Não é para mim, Reinaldo, sair daqui dizendo, eu sou gostoso, sou bom. Nada disso. Se eu quiser aparecer, eu vou para uma vitrina. Eu costumo dizer, quer aparecer? Vai numa vitrina. Antigamente, antes de eu me envolver com essa área da saúde mental, eu era comerciante. Então eu sei bem o que é uma vitrina. A gente tem que decorar, tem que se expor, tem que saber vender através da vitrina. Né? E muita gente, no afã de querer vender mais, cria sua própria vitrina. Né? Por exemplo, quando eu estou aqui falando nessa telinha, não deixa de ser uma vitrina. Mas é a necessidade que eu tenho de levar até vocês a informação, o conhecimento. E é através desse conhecimento que eu consigo revelar os meus talentos, os dons que eu possuo, as qualidades através de multiplicidade de experiências, né? E revelar para vocês tudo aquilo que eu possa revelar e que vá transformar a vida de cada um de vocês. Eu vou deixar para cumprimentar e responder todas as perguntas depois da live, que senão me rouba muito tempo. Agora, o que o povo quer saber, o que o povo precisa saber, é que se você foi atendido um dia por mim e gostou, diga aí na telinha por que gostou, o que mudou. Seguidamente eu encontro pessoas na rua que me dizem, você me atendeu há 10 anos atrás, eu tinha pânico, em seguida não tive mais. Eu era um cara perdido, eu era alcoólatra, deixei de ser, eu fumava, parei de fumar, né? Inclusive eu já atendi mulheres que queriam engravidar e, para surpresa nossa, engravidaram com gêmeos, vários filhos e criaram uma prole numerosa. Então, assim, depois que a pessoa faz a terapia regressiva, ela limpa do seu cérebro bloqueios emocionais. Limpa tudo. E quando limpa, a pessoa renasce para uma nova vida. Então, assim, eu vou lhes apresentar agora uma escala de valores que eu projetei nesse bloco. Tá? Aqui eu constituí uma teoria
que não é... Eu não sou dono, né? Mas, vamos ver se pega bem. Pega bem assim? Pega. Eu não sou dono dessa verdade, mas é importante que eu explique para vocês, para que vocês entendam o porquê, né? O porquê que eu desenhei isso aqui. Agora eu vou explicar o que está desenhado aqui. Aqui embaixo tem uma tarja verde aqui que não me deixa ver, deixa eu ver. Aqui embaixo tem um homem ou uma mulher deitado numa maca, e eu represento aqui, ó, cabeça, braços, peito, pernas, etc. Ele está deitado numa posição de receber. Vai receber reiki, vai receber qualquer coisa, ou vai fazer uma regressão comigo. Eu trabalho o meu paciente assim, ó, deitado, para que vocês entendam. Então, assim, aquela preocupação, será que eu vou dormir? Não dorme. Será que eu vou sair do corpo e volto? Não vai para lugar nenhum. Não dói, não sofre, não sente dor, não sai do corpo e não vai para lugar nenhum. É só coisa boa, viu? Então, no momento que você está com todo esse desenho aqui, está com seu coração aqui em vermelho, representa aqui o amarelo, sabedoria, e o vermelho representa emoção, sentimento. Quando a pessoa faz a terapia regressiva, ela desloca a sua consciência fora do corpo, só a consciência. O corpo está aqui, sabe tudo que está fazendo, a pessoa sabe tudo que está fazendo, mas ela expande a consciência dela e vem para cá. Quando ela vem para cá, expande a consciência, C grandão com S pequeno, quer dizer consciência. Essa consciência em forma de um olho, que representa a sabedoria de Deus e que tudo vê, né? Essa consciência se expande e começa a fazer, através de uma leitura mental, sentimentos. Vou ler aqui, ó. Tristeza, solidão, rejeição, abandono, mágoas, fobias, medos, raiva, ódio e ira, culpas, perdas, inveja, ciúmes e outros. Outros quer dizer o nome do seu problema. Aquilo que vier na sua mente são outros. Então, quando o indivíduo está deitado, relaxado, e ele vai sendo conduzido através da fala, ele vai entrando num estado mais de tranquilidade, de serenidade, e ele vai se deslocar através do seu sentimento e vai fazer uma releitura, por exemplo, a tristeza, né? A tristeza, ela vai levar para a depressão. Eu não botei depressão aqui porque ela engloba a tristeza. Vou pôr aqui. Tristeza, dá para pôr aqui, ó, depressão. 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 Então, quando o indivíduo atinge a tristeza, ele fica muito melancólico, ele fica muito consternado e muitas vezes chora. Quando o indivíduo elabora esse sentimento de tristeza, que não é muitas vezes muito fácil. É mais fácil, eu acho, eliminar o medo do que a tristeza. Porque a tristeza está ancorada no abandono, na rejeição e gera depressão, né? E muitas vezes a tristeza envolve culpas, né? Aqui está a culpa, né? Então, quando o indivíduo trabalha a tristeza, ele perde bastante tempo dentro da terapia para elaborar esse sentimento. Mas uma vez elaborado pelo coração, através de um fator muito importante, que é o elixir de tudo isso aqui, chama-se perdão e amor. Então, o perdão e o amor é o que vai irradiar a energia e vai catalisar a energia para todos os sentimentos serem ressignificados. Nós temos aqui agora a solidão. Solidão é quando a sensação de estar só, o medo de estar só, faz com que o indivíduo se sinta, de alguma forma, sozinho, se sinta perdido, né?
E isso aqui traz o medo de estar só, que envolve medo. Então, esse aqui e o medo, onde está o medo? Fobias e medos. Esse aqui linka solidão com fobias e medos, né? Que vai ser traduzido pela consciência, supraconsciência, né? Entra no coração, faz aqui uma releitura, passa para a mente essa releitura e o indivíduo cria um novo aprendizado. No momento em que você interioriza através da mente que aquilo não era uma solidão, passa a ser um aprendizado de vida, enriquece a vida. Rejeição. Rejeição pode ser rejeição dos pais, da mãe, do pai e da mãe, vários tipos de rejeição, dos irmãos, dos parentes, da própria sociedade, das namoradas, dos maridos, enfim. Rejeição, a gente vai encontrar em cada ser humano um fator diferenciado, mas em suma, rejeição e sentimento de tu ser, vai embora, não te quero mais, é o repúdio, e isso dói, gente, viu? Tem várias maneiras de você rejeitar alguém. Dando um gelo, é a rejeição. Dando uma expressão verbal, olha, vai embora, não te quero mais, verbalizou a emoção da rejeição. Ou cortando, por exemplo, o indivíduo recebe uma verba e de repente corta a verba, ele se sente rejeitado. O cara é amante ou namorado de uma mulher de um homem, corta a relação assim de forma inesperada, não se fala mais, e aquele que é mais carente, que é mais amoroso, que é mais sensível, ele vai ter essa sensação de rejeição. Mais uma vez, a consciência elabora isso através do coração, e uma vez ressignificado no coração pelo sentimento, né, o cérebro absorve como um aprendizado e arquiva. Aquilo que não era bom ele joga fora para a lixeira, igual um computador. E o que é bom ele guarda para si. Tá? Então, mais uma vez, nós temos aqui abandono. O que é abandono? Abandono é como tu vê um cachorro na rua sem dono. Ele está abandonado, né? Pode ser mulher, pode ser homem, né? Todos nós vamos ter um dia, mais cedo ou mais tarde, o sentimento de abandono. Por exemplo, o indivíduo ou a mulher namora 2 anos. E lá pelas tantas, o casal se separa e um deles, sem razão aparente, não fala mais. Dá um gelo no outro, o cara se sente abandonado. Não tem explicação lógica. O indivíduo não quer falar no assunto e vira as costas por egoísmo, vai embora e não esclarece. Né? Isso, além de ser altamente negativo, porque é um gesto egoísta, é pernicioso no sentido de que vai trancar a vida de quem ficou para trás, emocionalmente, e muitas vezes tranca a vida também de quem saiu porque não fica esclarecido. Então gera uma espécie de simbiose espacial que vai linkar um ao outro no sentimento do sofrimento. Se a pessoa está fazendo isso de propósito para castigar o outro, né, aí já é perversão, né? Aí gera mágoas. A mágoa é fruto de quê? De sentimentos de abandono, de rejeição, de tristeza e de outros, porque tem tipo, mágoa assim, de tudo que é tipo. Filhos que se magoam com seus pais porque não foram amados. Pais que se magoam com os filhos porque os filhos não amam seus pais. Casais que se magoam porque se traem. E aí descobre, e fica aquela situação muito perturbadora, gerando muitas vezes um sentimento de separação. Eu estive falando essa semana com o Padre Xisto, lá na igreja Bom Pastor, onde eu falei, Rua Cipó 137, e ele diz que lá ele consegue reverter casais que estão se separando através da bênção que ele dá, através da missão de vida que ele tem de fazer milagres. E é incrível, eu fiquei impressionado, né? Fiquei muito motivado até a ajudar, e pretendo. Aí nós entramos em fobias, né? Fobias e medos. Medo de aranha, inseto, medo de réptil, cobras, medo de altura. Eu estou no 11º andar, olho para baixo e tenho medo, tremo, isso é medo. Né? Se o medo for muito forte, torna-se pânico.
Eu já atendi N casos de pessoas que compraram seus apartamentos e não conseguiam olhar pela janela. Depois que eu atendo, vida normal. Né? Então, as fobias, medo de voar de avião, medo de dirigir automóvel, medo de andar de moto, medo de ver sangue, medo de agulha, medo de dentista. Gente, o medo que vocês tiverem vai cair aqui em fobias e medos. Né? Os mais tradicionais é o que eu citei há pouco. Medo de profundidade, águas turvas, águas escuras, medo do mar, medo de rio, medo de lagoa, medo de piscina. Né? Eu uma vez quase morri afogado, então durante um bom tempo eu tinha medo de água, mesmo sendo de piscina. Né? Então me cuido muito com a água. Né? Aí chegamos aqui, raiva, ódio e ira. Impressionante. A ira, o ódio e a raiva gera muito comportamento estereotipado nas pessoas, sabe? Por exemplo, o indivíduo teve uma infância sofrida, mas ele é resiliente, então ele cresce. Na fase adulta, ele vem para a área do trabalho, ele vem para o círculo familiar, para o círculo social da nossa sociedade, com muita raiva, ódio e ira. Então ele extrapola, ele agride as pessoas, ele não perdoa as pessoas, ele não demonstra amor. E lá pelas tantas, isso vai gerar no indivíduo um estresse tão elevado, porque por ele emitir raiva, ódio e ira, ele não vai se sentir amado. Aí ele passa a sofrer de tristeza, solidão, rejeição, abandono, mágoas e tudo isso. Né? Se não elaborar esse sentimento de raiva, ódio e ira, ele poderá sentir culpa. Sentindo culpa com raiva, ódio e ira, fobias, mágoas, abandono, etc. e tal, tudo isso aqui forma um coquetel e nasce a depressão. Quando o indivíduo se ancora na culpa, a sensação da culpa, de ele ter tanta raiva e se sentir culpado, através da sua consciência, vai para o coração. Se o indivíduo for resiliente e tiver acompanhamento, ele vai trabalhar esse sentimento e vai levar para a mente como um novo aprendizado. Ele vai enriquecer a sua vida através desse movimento. Sempre vai ter que passar pela consciência expandida. Essa consciência expandida nós vamos chamar de alfa, estado alfa. Estado alfa não é sair do corpo. É a mente que se desdobra, fica num estado alternativo ou complementar, vai para um terceiro ponto, né? Sai da mente, passa pelo coração e vem para cá. Quando a culpa é elaborada pela consciência expandida volta para o coração, gera um sentimento de amor, de perdão, ele manda para o cérebro um aprendizado de que não existe culpa, e sim houve erros do passado que ele já se perdoou. Então, o perdão e o amor, né? Esse sentimento que aqui está, de perdão e amor, esse sentimento vai fazer com que o indivíduo passe pelo coração e emita para o seu cérebro um aprendizado, como se fosse um arquivo que a gente limpou, tirou os vírus, deixou tudo reprogramadinho e guardou como algo bom, saudável, que vai enriquecer a vida do indivíduo. Veja que interessante. Perdas. O que são perdas? O indivíduo perde um ente querido, um animal de estimação, perde um objeto amado, um objeto antigo, que era do meu avô, bisavô, do meu pai, da minha mãe, perde dinheiro, muito dinheiro, vem a falência, vem a quebrar o seu negócio. Então ele vive em cima de perdas. Essas perdas, na nossa atualidade brasileira, tá, eu até vou caracterizar mais forte. A perda, ele vai passar pela consciência, vem para o coração e sobe para a mente. Por quê? As perdas geram depressão. Perda, culpa, raiva, ódio, fobias, medo, mágoa, abandono, rejeição, solidão e tristeza formam um coquetel como se fosse uma coisa inédita para aquele indivíduo e ele não suporta a demanda. Ele não tem resiliência para suportar a culpa. E aí então ele detona com a sua consciência e, não suportando, ele se deprime e gera depressão. No momento em que a perda, o indivíduo elabora pelo perdão e pelo amor, ele elabora na consciência através do perdão e do amor,
vem para o coração um sentimento nobre de amor, de gratidão, principalmente gratidão, ele se perdoa por tudo que viveu, manda para o cérebro um novo software, um programa maravilhoso que representa perdão e amor e autoestima elevada. Quando o indivíduo tem autoestima elevada e amor próprio, ele entra numa sensação de paz. Então, o grande benefício de todo esse processo chama-se paz. Quando a pessoa atinge a paz, ela atinge nirvana, felicidade, é como se estivesse no paraíso, né? E a sensação que as pessoas têm é de renascer para uma nova vida. Nós chegamos aqui na inveja, ciúmes e outros. Inveja é quando você inveja os talentos do outro, os dons que o outro apresenta como inteligência, como esportividade, como alegria, como expansibilidade. Eu, por exemplo, sou um homem muito expansivo. E muitas pessoas dizem para mim, Reinaldo, tu deve ser muito invejado. Eu procuro não ser, porque eu sou muito humilde, internamente e exteriormente. Quem me conhece sabe que eu falo com veemência porque é a minha personalidade. Eu sou italiano, eu gesticulo, eu falo alto e falo com vibração e com entusiasmo, né? Porque eu acredito naquilo que eu faço. Mas isso provoca inveja. Em alguns aspectos, é invejar o que o outro tem. É querer os dons, a propriedade, o talento que o outro tem, né? E os ciúmes. Os ciúmes é quando forma um triângulo. Vou fazer aqui de novo. Ó. Dentro dos ciúmes, nós temos um triângulo, que é eu, é tu e ele. Então aparece uma terceira personagem que vai gerar ciúmes, né? Por exemplo, um casal. Quando a esposa tem um amigo muito íntimo que frequenta a casa e toda hora está lá, poderá despertar ciúmes no marido. Quando o marido é um camarada muito comunicativo e tem muitas amigas e a esposa não entende e passa a crer que o marido está traindo ela, vai nascer ciúmes. Entre irmãos, quando um dos filhos, os pais protegem, às vezes nem fazem porque querem ou não têm consciência do que estão fazendo, mas diferencia o tratamento e isso é perigoso, gera ciúmes. Então, os ciúmes pode acontecer dentro da família, entre as relações familiares, pode acontecer na grande família entre os parentes, pode acontecer na sociedade, porque o camarada tem uma postura política ou social expressiva e aparece seguidamente na televisão, né? E pode ser também outros, assim, ó, uma infinidade incrível de sentimentos negativos aparece na mente de cada pessoa. E aí varia muito, né? Eu nem saberia dizer exatamente o que seriam outros, mas é tanto caso, porque se fosse tudo igual, não tinha graça. Eu acho que eu nem estaria fazendo isso, porque eu não gosto de coisas que se repetem. Mas cada indivíduo tem a sua personalidade, tem a sua característica e tem o seu caráter. Em função disso, as coisas vão mudando, né? Então, repetindo, o indivíduo está fazendo a regressão deitado numa maca, né? Quando ele entra no estado alfa eu já desenhei aqui recentemente, eu vou representar pela linha do infinito, né? O estado alfa, né? O estado alfa em que ele vai tomar uma consciência expandida, que nós vamos chamar de superconsciência. É a consciência do indivíduo em plano elevado. Daqui, ele tudo pode, ele se torna um semideus. Então ele começa a fazer uma análise da vida dele, né? Lembra daquela escadinha que eu fiz no outro dia? Ele começa a subir os degraus da sua vida, né? E cada patamar que ele vai subir, ele vai rever a sua vida. Tipo assim, ó, de 0 a 10, de 10 até 20, de 20 até 30, de 30 até 40, de 40 para 50, de 50 para 60 e assim sucessivamente. A cada decênio, não todas as pessoas, mas quase todas elas apresentam uma variedade, uma nuance de sentimentos personalizados à sua própria pessoa. Não é uma pessoa
Não é um sentimento que a pessoa nasce com aquilo, às vezes nasce, mas em geral são sentimentos que ele aprendeu na sociedade, no campo da socialização do indivíduo. Logo que entra para a escola, durante a escola, se sofreu bullying, se foi vítima de maus tratos, se tinha empatia com os professores, se gostava de estudar, se não gostava de estudar. Falando em estudo, eu quero declarar para vocês que quase todas as crianças que eu atendo que têm dificuldades escolares tornam-se maravilhosas alunas. Tipo assim, de 8 para 80. Então, se você quer que o seu filho tenha sucesso e cresça na sua vida estudantil, venha. As crianças eu atendo na frente do pai e da mãe. Criança eu não atendo sozinho, é só na companhia dos seus parentes, seus progenitores. Até os 18 anos no mínimo, né? E com isso, os pais acompanham o movimento do meu trabalho e muitas vezes ficam impressionados pela velocidade, né? Meu trabalho é muito rápido com criança, porque imagina assim, ó, se você pegar uma garrafa de meio litro, é meio litro. Se pegar uma garrafa de 20 litros, é 20 litros. O que pesa mais para você transportar? Meio litro ou 20 litros? 20 litros. Então você pega um indivíduo adulto de 20 anos, vai ter muito mais vivência, muito mais problema do que uma criança de pouca idade, tipo 5 anos, 10 anos, né? Isso é simbólico, só para vocês entenderem. Quanto mais vivência o ser humano tem, mais complexos, mais dificuldades poderão eventualmente surgir. E aí, durante o trabalho da hipnose clínica e da terapia regressiva, a criança é deitada como um adulto numa maca, ela é levada a expandir a sua consciência e, através disso, ela vai revelar para o terapeuta, no caso eu, o que ela sente. E aí, pasmem, às vezes é uma coisinha, tipo assim, eu estava na escola quando eu tinha 7 anos, suponhamos, né? E uma amiguinha minha me chamou de burro. E aquilo me chamou várias vezes, foram muitas vezes, e eu gerei um bloqueio, um trauma. Eu não sou burro, mas o indivíduo cresceu achando que era burro. Aí ele vai ter dificuldades escolares, vai ter dificuldade de aprendizado, vai ter baixa estima, falta de amor próprio, vai ser um cara tímido. E sendo tímido, ele não avança profissionalmente. Porque a vida lá fora é uma vida minada, é um campo de guerra. Nessa sociedade selvagem, em que é premiado aquele que se destaca dos demais, vence os melhores. E se nós não nos preocuparmos com os nossos filhos para que eles sejam os melhores, eles vão passar trabalho, né? Então, assim, eu falo isso por experiência própria. Eu tenho 3 filhos, eu tenho 4 netos e sei bem o que eu estou falando, não sou mais criança. Se vocês querem auxiliar o filho de vocês a ter sucesso na vida, invistam agora. Que depois que já chegou lá nos 20 anos, não é que não resolve, também resolve, mas é mais demorado, é mais complicado. Muitas vezes um adulto, em vez de resolver tudo em meia hora ou 1 hora, tem que vir 4, 5 vezes ou mais, né? Criança, em geral, com 1 ou 2 sessões está pronta. É muito raro uma criança ter que retornar para fazer várias consultas. Ninguém retorna muitas vezes, porque o meu trabalho é muito rápido, é muito eficaz e é muito preciso. E eu convido vocês a experienciarem esse trabalho. O nosso espaço da Clínica Reinaldo Mon, ele oferece grandes vantagens esse mês de junho, e eu convido vocês a experienciarem. Faça uma sessão, se gostar, continua. Se não gostar, diga para mim que eu tenho que aprender com vocês. Mas, em geral, quem eu atendo gosta muito. Então, tá aí, ó. Esse é o mapa de hoje, né? Falei sobre regressão, né? E estão todos convidados a me visitarem. Eu acho que o nosso tempo está chegando ao fim, né? E eu vou me despedindo por aqui, agradecendo de coração a presença de vocês. E pedindo que vocês compartilhem. Esse vídeo fica na internet, no Facebook. E caso vocês queiram remeter para os seus amigos, para que eles possam também ver, ouvir, participar desse projeto, né? Vocês façam isso, que estarão me ajudando muito a mim
e ajudando o universo. O universo vai agradecer sobremaneira a vocês. Então, como de praxe, se me virem por aí, me abracem que eu vou gostar muito. Adoro um abraço. Está provado cientificamente que um abraço que dure 20 segundos, coração com coração, é altamente curador, curativo, né? E todas segundas e quartas-feiras eu estou aqui às 22 horas, né? E é isso. Eu acho que foi um tema bastante interessante. É a segunda vez que eu falo sobre isso. E para a próxima semana eu aceito sugestões. Me mande pelo WhatsApp. Reinaldo, fala sobre isso. Dá o seu tema. Eu vou agradecer. Ok? Pense nisso enquanto eu lhes digo Namastê. O Deus que está em mim cumprimenta o Deus que está em vocês. Tenham todos uma boa noite. Durmam bem e sejam felizes. Boa noite.